Olá, galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, galerinha da manhã e galerinha da tarde. Da turma da tia Carol, né, professora Carolina, e minha turminha da tarde. Vamos lá. Dicas de como você arrebentar na prova de português do 4º bimestre. Vamos finalizar o ano aí com chave de ouro, gabaritando a prova para entrar logo, sem recuperação, para entrar logo de férias. Tranquilo? Vamos lá. Vou começar com o início da palavra, que nós chamamos de formação da palavra, que está lá no módulo 23 do livro de português. Se liga, mofemas. Adianta, mofemas, não adianta, não vou conseguir aprender, é muito difícil, não é nada difícil. Eu sempre passo para os alunos algumas dicas de como você guardar. Na verdade, primeiro, né, tem que ensinar, os alunos aprendem, depois algumas dicas para você não esquecer mais. Então, por exemplo, mofemas. Podemos dizer também elemento mórfico, ou, no plural, elementos mórficos. Mas como assim, como funcionam os elementos mórficos? O que é, na verdade, um mofema? Então, mofema você vai ver aqui, ó. Mares, juízas. Eu tenho 3 palavras, porém, eu tenho uma quantidade de mofemas diferentes em cada palavra. Então, por exemplo, eu tenho um mofema, mares, eu tenho 2 mofemas, juízas, eu tenho 3 mofemas. Mas, Jonathan, como que eu vou aprender a quantidade de mofemas que tem? Eu não vou conseguir aprender. Você vai, sabe por quê? São as quantidades de mudanças que existem em cada palavra. Então, por exemplo, um mofema. Mares, olha aqui, ó, eu tenho do M até o R, eu tenho um singular, então eu tenho um mofema, eu tenho uma mudança. Agora aqui, ó, eu já tenho o quê? Está no plural. Então eu tenho e eu tenho mares, então eu tenho 2 tipos dentro de uma palavra. Então eu tenho 2 morfemas, 2 mudanças dentro de uma palavra. Juízas, por que eu tenho 3? Eu tenho juiz, juíza e eu tenho juízas. Então eu tenho 3 tipos, 3 mudanças dentro de uma palavra. Então eu tenho 3 elementos mórficos dentro de uma palavra. Isso que é mofema. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu falo sobre a formação, eu falo também lá do verbo. Tranquilo? Eu tenho o meu radical. Eu coloco muito com sigla para não esquecer. Tranquilo? Então, eu tenho radical, VT, TM. Mas, Jonathan, o que seria isso? O rad, né? Não botando em inglês aí, que seria red. Mas em português, radical, VT, vogal temática, TM, tema. O que seria o radical? Raiz do verbo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, amar, show, o meu radical da letra A até a letra M, o an, esse carinha aqui eu chamo de terminação, show, lá nas formas nominais do verbo, né? Infinitivo, participio gerúndio, isso aqui é infinitivo. O an é o meu radical. Então, coloca para cá, qual é o radical? O an. Tranquilo? Agora o vogal temática sempre vem depois do radical. Então, vogal, você está falando vogal temático, não é consoante temático. Então, é vogal temático, meu VT. Então, qual é a vogal que vem depois do radical? O an, o A. Então, aqui, quando eu tenho o radical com o vogal temática, o rad mais o VT é igual a TM. Quando tem uma junção do radical com a vogal temática, eu chamo de tema. Beleza? Então, o que seria tema? É a soma do radical mais a vogal temática. Soma tema. Tranquilo? Quando tenho isso, eu começo a falar das desinências. O que seriam essas desinências? Eu tenho 2 tipos. Desinência nominal e tenho desinência verbal. Qual é a diferença entre uma e outra? Eu vou explicar. Garotas. Garotas, aqui nesse caso é uma desinência nominal. Garotas, esse iazinho aqui, eu chamo de DG. Eu falo sempre nosso amigo DG. Vou começar a apresentar para vocês alguns amigos aqui da nossa família. DG, desinência de gênero.
Opa, já sei que é garota, não é garoto. Agora, quando eu coloco S, eu já tenho uma desinência chamada de número, porque ele deixa de ser singular e passa a ser o quê? Opa, mais um amigo. Tenho duas pessoas ou mais, entra o quê? O plural. Então, eu tenho desinência de gênero e desinência de número. Tranquilo? Então, quando eu tenho desinência de gênero, desinência de número, eu chamo de desinência nominal. E o verbal? Opa, já falo do verbo. Então, eu tenho aqui, ó, escrevêssemos. Aí, opa, então já vou entender, já vou trabalhar o quê? O verbo. Então, eu tenho, ó, o radical, da letra E à letra V, o radical. Esse E aqui, lembra que eu falei que depois do radical eu tenho o VT, que é a vogal temática. Só que depois do VT, eu começo a mexer no nosso amigo DTM e o nosso amigo DPM. O que seria o DTM e o DPM? DTM é desinência de tempo e modo. O DPM é desinência de pessoa e número. Então eu tenho aqui, ó, esse S até a letra E, eu chamo de DTM, que é desinência de tempo e modo. E esse mus aqui, já sei que está na primeira pessoa do plural, eu chamo de desinência de pessoa e número. Tranquilo? Parte por parte. Isso aqui eu chamo de processo, perdão, de formação. Quando eu estou formando, logo após vem algo chamado processo, que eu já falo daqui, que são alguns processos das palavras. Eu tenho processo de derivação e de composição. O que seriam as derivações? Na verdade, eu tenho uma derivação chamada de prefixo, tá? Eu chamo de derivação de prefixo e uma derivação de sufixo. Beleza? Poderia falar outras palavras, só para você guardar. Tranquilo? Então, eu tenho uma derivação de sufixo e prefixo. Prefixo, sufixo. Prefixo, pré, vem antes. Sufixo vem depois. Então, eu tenho aqui, ó, feliz, a palavra primitiva. É a palavra ali, original. Feliz. Agora, ó, a palavra aqui, primitiva. O que vem antes, o que vem depois, isso é uma derivação. Tranquilo? Dentro dessa derivação, eu tenho algo chamado de afixos. O que são os afixos? São o prefixo, sufixo. Eu chamo de prefixal, sufixal. Show? Então, ó, vamos lá agora. Feliz, palavra primitiva, palavra original. Eu tenho aqui chamado infeliz. Então, eu usei o quê? Uma derivação prefixal. E agora, quando eu uso infelizmente, ou eu posso dizer aqui, ó, felizmente, eu usei o sufixo. Então, uma derivação sufixal. Show? Tranquilo? Agora, quando... Jonathan, calma aí. Quando eu uso assim, infelizmente, eu usei o prefixo e usei o sufixo. Então, eu falei que eu tive uma derivação prefixal e sufixal. Tranquilo? Porque eu usei os dois. Não pode se confundir, que às vezes os alunos podem falar, então quando tem um prefixo e um sufixo, é uma derivação, então a palavra parasintética. Não tem nada disso. Vocês vão ver o que é parasintética, não tem nada a ver com isso. Tranquilo? Aqui eu usei os dois afixos, prefixo e sufixo. Show? Agora sim, quando eu tenho dois afixos, prefixo, sufixo, só que eu preciso dos dois afixos para formar uma palavra. Tranquilo? Aqui, ó, se eu tirar o prefixo, ele vai continuar felizmente. É uma palavra. Agora, se eu tirar o mente, ele vai continuar também. Agora, aqui não. Se eu tirar o em, fica tardecer. Não dá para colocar. Se eu tirar o ser, ele fica o quê? Entarder. Não dá. Agora, quando eu coloco os dois afixos, prefixo e sufixo, eu formo uma palavra, entardecer. Então, quando eu preciso utilizar os dois afixos, tanto no início, tanto no final, eu chamo de quê? De parasintética ou parassíntese. Beleza? Mas, para falar mais bonitinho, a gente fala parasintética. Tranquilo? Quando eu tenho isso, eu chamo logo também a composição dessas palavras, que eu coloco sempre por sigla.
Como assim? O que é isso aqui, Jonathan? Simples. Eu tenho duas, justaposição e aglutinação. Aqui está dizendo que quando soma uma palavra, ou podemos dizer com outra palavra, quando somam essas palavras, eu não altero a minha palavra. Então, quando tem a soma das palavras, não altera. Agora, aqui na aglutinação, quando soma a palavra, altera. Tranquilo? Então, guarda bem isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho guarda-roupa, guarda mais roupa, show. Formam as duas palavras, formando uma, certo? Mas eu não mudo, não tem nenhum tipo de alteração. Então, eu chamo isso de aglutinação. Agora, perdão, de justaposição. Agora, quando eu chamo de aglutinação, é a mesma coisa, de planalto. Planalto, sim, é plano mais alto. Então, somei as duas palavras, formou uma outra palavra. Então, houve uma alteração. Então, quando não tem alteração, justaposição, justo, certo? Agora, somei duas palavras, formou outra palavra com outro significado, show, é aglutinação. Tranquilo? Então, boa prova e arrebenta.